paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz do nosso Papai Yahshua, amados irmãos. Gratidão, papai. Nós estamos aqui novamente para trazer o esclarecimento do final dos tempos para os irmãos. Sair do engano, sair dos ensinos mentirosos de Babilônia e das filhas de Babilônia. Por quê? Porque Satanás, através do seu filho Emanuel, tomou a vinha de Nabote, representação, tomou a igreja para ele, tomou a igreja, representação ali de Nabote. Nabote, ali quem não sabe, vai procurar saber a história de Nabote. Ali existia uma mulher chamada Jezabel, que é a representação da católica, e ela era casada com quem? Com Acabe, um príncipe de Israel. E Acabe, ele tomou a vinha de Nabote, usando de falsidade. Jezabel usou de falsidade, lançando ali uma calúnia, falando que Nabote tinha blasfemado contra o nome de Yahweh e também contra o rei. E ali foi morto e tomado a vinha. Representação, a vinha, nós vamos trazer o estudo para os irmãos. A vinha é representação da igreja. Da igreja, não é representação das nações, não. É representação da igreja. Por quê? Porque nós já vimos, nós vamos ver também um estudo no próximo aí, falando sobre a plantação da vinha. Plantou a vinha e fez tudo por ela. E, no entanto, ela deu fruto azedo, mostrando uma igreja que não tem doçura, nenhuma. É uma igreja totalmente azeda, que não consegue dar gosto para Yahweh. Não dá gosto para Yahweh. Ela dá desgosto para Yahweh, né? E essa é a condição de quê? Porque Nabote perdeu o controle da vinha, e essa vinha, essa igreja só vai ser restituída ali para o descendente, né? No final dos tempos. E esse final dos tempos chegou, né, irmãos? Chegou. Por isso nós estamos aqui para tomar de volta o que é nosso, o controle da vinha. Hoje, o controle da igreja está lá em Roma, lá no Vaticano, né? Ali está o controle da igreja. As denominações em breve vão voltar para lá, né? Quando acontecer ali o início da perseguição, ali aquele que é o Papa vai falar: venha para o Egito, volte para o Egito, aqui nós vamos se alimentar vocês, vamos cuidar de vocês, né? Não é à toa que nós temos o mesmo Deus, Zeus, Satanás, Lúcifer. Não é à toa que nós temos aqui o mesmo Salvador, Emanuel, o Jesus. Isto é um porco sacrifício nojento. Não é à toa que temos aqui o Espírito que é o Espírito do engano, né? O Espírito que engana o mundo inteiro, dando a beber do cálice fermentado, que é o cálice que engana o mundo inteiro, entendeu? E é ali a representação do Espírito do anti-Mashiach, né? Que engana todo mundo, traz um engano, fazendo todo mundo errando, faz eles errarem, né? Interpretando ali, você percebe que mudaram os nomes das escrituras, tomando como se fosse eles tivessem feito, né? E na realidade usurpando aquilo que não é deles. É a representação da vinha de Nabote que foi tomada, né? Mas ela vai ser restituída. Por quê? Porque Jezabel,
ela vai ser destruída, né? Vai ser destruída ali, esse sistema religioso mundial vai ser destruído e vai voltar essa igreja novamente para aquele que é de direito, no nome de Yahshua. Assim seja. O herdeiro, o herdeiro. Então nós vamos fazer um invocar aqui, irmãos, para a gente começar esse estudo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho, o entendimento, completar o entendimento ali sobre a pregação das duas testemunhas, e vão pregar contra Babilônia e vão pregar também contra o anti-Machia, que vai ser entronizado, né? Por quê? Porque Satanás vai dar o trono para o anti-Machia. A troco de quê? A troco que o anti-Machia vai adorá-lo, né? Ali, porque Satanás queria que Yahshua adorasse ele, mas Yahshua não aceitou. Yahshua falou: adore somente Yahweh. Mas o anti-Machia vai adorar ali o dragão, a serpente, Lúcifer, e com isso vai receber o trono, vai receber as nações. Por quanto tempo? 42 meses. 42 meses. Então, amados irmãos, vamos juntos invocar e nós vamos começar esse estudo maravilhoso. Você vai entender ali as duas testemunhas, você vai entender a interpretação errada aqui das denominações que estão ali sendo alimentadas pelo espírito do engano, o engano. O espírito do engano e o espírito também do quê? Do erro, para que eles errem, né? E eles têm errado e vão continuar errando. Todo aquele que está hoje tomando desse cálice vai marcar data de arrebatamento, ele vai se frustrar. Por quê? Porque está se alimentando do espírito do erro. O espírito do erro faz as pessoas errarem. Então esse que está marcando data aí para arrebatamento, entendeu? Já 1, 2, 3, porque está se alimentando do quê? Do espírito do erro de Emanuel. E ele vai errar, porque rejeita a ministração de Filadélfia, a verdadeira Filadélfia. E é por isso que continua errando e vai continuar errando até que aconteça a nossa ascensão. Aí vai cair na real e vai entender que de fato nunca foi Filadélfia, nunca foi, entendeu? Foi levantado para uma outra missão e, no entanto, quis ser também usurpador. Representação de quem? Do rei Saul, que se precipitou, não esperando chegada do profeta Samuel, né? E fez o que não era para fazer. Esse é mensageiro também de Sardes, né? Que fez o que não era fazer, por quê? Porque se precipitou, não esperando a chegada do mensageiro de Filadélfia. Então nós vamos ver que tudo se repete, tudo um ciclo que volta a acontecer. Verdade. Não há nada de novo debaixo do sol, né? Tudo volta a acontecer. E isso tem acontecido, está acontecendo e vai continuar acontecendo ainda por muito tempo. No nome de Yahshua, que você seja esclarecido a tempo. Verdade. No nome de Yahshua. Porque os esclarecidos, ele compreenderão. E eles serão o quê? Resplandecerão como as estrelas no céu, né? Fazendo um link com se tornarão seres eternos e serão seres com luz. E serão também o quê? Terão uma condição elevada. Serão elevados. Mas isso é para os esclarecidos. Então se esforce, porque o reino de Yahweh é conquistado pela força, pela violência, no nome de Yahshua. É necessário romper com os grilhões dessa terra, os grilhões do ensino errado. Tanto que hoje o único sustentáculo da verdade nessa terra chama-se Filadélfia. Por isso que em 1 Timóteo 3 fala que é o quê? Coluna. Filadélfia é coluna, fazendo o link com os vencedores de Filadélfia. Serão coluna e sustentáculo da verdade. Quer dizer, uma coluna sustenta um peso, né? Sustenta um peso. Ele é a coluna sustentando a verdade. Exatamente. Nessa terra no final dos tempos.
E não é toda igreja, toda igreja é coluna, não. Filadélfia é sustentáculo da verdade, porque ela, todo mundo é contra ela, todo mundo é contra ela, todo mundo é contra ela, mas ela sustenta a verdade, e a verdade prevalecerá no nome de Yahshua. Vamos juntos invocar papai? Vamos? Vamos. Ó Yahshua, ó Yau, ó Yahshua, ó Yau, ó Yahshua, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai, nós estamos aqui para te servir. É verdade. Usa-nos como vasos de honra na tua presença, que possa transbordar da tua presença e a tua palavra possa desbancar toda mentira pregada por Lúcifer e pelo antimachia Emanuel. Sim. Que a tua palavra agora venha ser luz para o caminho do homem, papai. Sim, papai. Para que eles não venham a se precipitar no abismo, eles venham alcançar de fato um caminho que leva à tua salvação. Sim. Ó papai, repreenda todo o mal, repreenda o homem mau, repreenda tudo aquilo que vai contra a tua vontade. Proteja as pedrinhas preciosas, sim, do templo, cuida delas. Sim. E aqueles que ainda titubeam, fortalece para que alcance verdadeiramente uma fé plena. Sim. E aprendam a confiar cegamente na tua presença. Sim, papai. No nome de Yahshua. E a tua presença nos segura pela mão e nos leva ao lugar de descanso. Sim. Gratidão por tudo isso. Confiamos em ti. Conclua, papai, a nossa obra nesse tempo que nos deste, 1260 dias, porque de nós mesmos nada podemos fazer. Só fazemos, papai, porque tu está em nós. E tu é que nos fortalece e é tu que nos dá vitória. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yau. Grato a Yahshua, grato a Yau. Grato a Yahshua, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. Assim seja. Amados irmãos, primeira coisa que você tem que entender, que Yau, ele não está no céu, tá? Yau, ele habita acima do céu. Ele habita na luz inacessível. Inacessível significa nenhum homem, seja homem humano, carnal ou homem celestial, pode contemplá-lo. Verdade. Porque ele é invisível. Está onde? Ele é a imagem de algo invisível? É. Vamos lá? Amados irmãos, então, 1 Timóteo capítulo 6, ele fala no versículo, vamos pegar aqui no versículo 14, né? Vamos começar aqui no versículo 14, que fala sobre a habitação de Yau. A habitação de Yau. Aqui é Yau mesmo, entendeu? Você vai ver que ele não é um ser visível, e nem para homem carnal, e nem para homem celestial. Ele é invisível e ele habita acima do céu. Acima do céu. Isso está onde? Está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 em diante. Fala assim, ó: guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o rei dos reis e mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível
que nenhum homem viu e nem pode ver. A ele honra o poder eterno, assim seja. Ou seja, aqui quando a gente está vendo, irmãos, nós estamos vendo que Ial Supremo, ele é invisível e ele habita uma luz inacessível. Inacessível significa que não dá acesso, que homem nenhum viu nem pode ver. Mas ele se manifesta através do seu Filho. Ele se manifestou através do seu Filho. Quem? Ialcha. Isso está onde? Colossenses 1. Vamos lá. Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 15. Diz assim: ele, Ialcha, é a imagem do Ial invisível. Tá vendo? É a conexão dos dois textos. Ial invisível. Ial invisível. Ninguém vê, ninguém pode ver Ial. Fala assim: ele, Ialcha, é a imagem do Ial invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas. Porque nele quem? Em Ialcha. Porque nele, em Ialcha, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por Ialcha e para Ialcha. É isso que está falando, por Ialcha e para Ialcha. Ialcha é antes de tudo, e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo, é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve, nele quem? Em Ialcha, aprouve Ial fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus. Isso aqui é melhor você pegar na Bíblia mais original aqui, aí ao Shalom, Jerusalém, que fala reconciliar os seres da terra e os seres dos céus, mostrando o homem carnal, o primeiro Adão, e o segundo Adão. O segundo Adão é celestial, fazendo o link também que tem homens celestiais, mostrando claramente os filhos de Ial, tá? Os filhos de Ial, os filhos de Ialcha. Quando fala Ial, ele é invisível. Então, quando se está falando filho do invisível, ali se refere a quê? A Ialcha. Então, Ialcha criou os filhos. Não foi Ial em pessoa. Ial fez sair dentro dele Ialcha. Ialcha fez todas as coisas, conforme está escrito, e fez para ele, e por ele e para ele. Ok? Muito bom. E ele fala aqui, ó, e reconciliar, versículo 20, reconciliar por ele, para ele, todos os seres da terra e dos céus, realizando a paz pelo sangue no madeiro. Realizando a paz. Foi Ial que morreu no madeiro? Não, foi Ialcha. Mas Ialcha saiu de dentro de Ial numa condição diferenciada. Por quê? Porque ele é único. O único que saiu de dentro de Ial. E esse que saiu de dentro de Ial criou todas as coisas. Entendeu? Aquele que saiu de dentro de Ial, foi gerado por Ial, criou todas as coisas para ele e por ele. Então ele é o Criador. Essa é a grande dificuldade dos irmãos quando a gente fala sobre isso. Porque quando fala Ial criou, quando está falando de Ial, é aquele que saiu de dentro de Ial. E ele não pode ser chamado de Ial, apesar de ter ser a imagem de Ial. Por que não pode ser chamado Ial? Porque tudo que saiu de Ial não pode ser referido a Ial, de maneira alguma. Por quê? Porque só dentro de Ial é Ial. Aonde está isso? Isso está em Filipenses. Vamos achar? Vamos achar aí, irmã? Olha só. Aqui deixando claro. Você fala que saiu de dentro de Ial? Aí é Isaías, então. Isaías, certinho. Porque ele deixa a imagem
ele deixa, mesmo tendo a condição de Ial, né? Ele não usurpou. Aí Filipenses, já o Paulo explica. Isso. Aí quando vai Isaías, o profeta explica. Isaías 45. Isso. Por quê? Porque você vê que ele tendo a imagem, sendo a imagem de Ial, sendo a imagem de Ial invisível, ele não usurpou ser como Ial. Como Ial. Isso. Por quê? Porque tem uma palavra aqui que é chave. Isaías 45. 45, 5. Isaías 45, 5. Olha só. Isaías 45, 5. Diz assim, ó. Eu sou Ial e não há nenhum outro. Tá vendo? Eu sou Ial e não há nenhum outro. Fora de mim não há Ial. Fora de mim não há Ial. Ok? Fora de mim não há Ial. Isso aqui mostra claramente, a partir do momento que Yalcha saiu de dentro de Ial, ele não podia ser Ial, porque fora de Ial não há outro Ial. Exatamente. Então ele sai como na condição de Yalcha, que é Ial que salva. Exatamente. Quando ele conclui o seu ministério, o seu chamado, ele volta para dentro de Ial. Aí ele volta a ser Ial. Tremendo. Entendeu? Volta a ser Ial. Só que ele precisa entregar o reino. Tremendo. E tudo que foi criado na mão de alguém. E ele quer entregar na mão de uma criatura criada que seja fiel. Entendeu? Ele quer entregar. Por quê? Porque já se provou Lúcifer, um ser criado, que ele se tornou usurpador, tomando para si aquilo que não poderia ser tomado. Ele começa a querer ser adorado pelos outros seres criados. E ele é um ser criado, e ele queria tomar o lugar do Criador. Está entendendo? Então, ele já foi de cara descartado. Ial precisava de um novo herdeiro, criatura criada que fosse fiel. Por quê? Porque essa é a luta da Escritura do início ao fim. É a luta pela herança. É a luta pela primogenitura. Por quê? Porque está remetendo lá em cima. E você viu que em Judas capítulo 1, ali versículo 6, se eu não me engano, vamos lá. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 6. Ele fala de alguns anjos que eram originais, foram os primeiros príncipes criados, porque Yalcha criou esses primeiros príncipes. E esses primeiros príncipes perderam a condição de primogenitura por causa da infidelidade. Diz assim, ó, Judas 1,6. E quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, quer dizer, sua primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas sobre as terras para o julgamento do grande dia. Eles vão ser instrumentos também do julgamento. Exatamente. Agora, esses aqui mostram claramente que eles pecaram pecado que não teve perdão. Foi pecado de morte. Pecado de morte. E eles perderam com isso a condição de primogenitura. Isso faz um link lá com quem? Faz um link com os primogênitos de Jacó. Vamos começar de Jacó? Né? Os primogênitos de Jacó. Entendi. Eles foram perdendo a primogenitura por causa do pecado. Sim. Até chegar em quem? Em José. José herdou a primogenitura, apesar de não ser o mais velho. Está entendendo? Uhum. Então, nós vemos essa luta pela primogenitura. Tanto que José sofreu muito,
porque ele era perseguido pelos irmãos. Porque o pai já demonstrava claramente que amava ele mais do que os outros. Amava por causa da fidelidade, porque os outros não eram fiéis. O pai não podia confiar neles. Eles iam pastorear longe e ali faziam suas festas e matava ali as ovelhinhas, comia da sua carne, faziam festas, embriagavam e depois falava assim: ah, pai, a besta fera lá do campo pegou a ovelhinha e comeu, aqui tá só sobrou aqui o couro. Tá entendendo? E ela, na realidade, era uma mentira. Então o pai mandava José fiscalizar o trabalho dos irmãos. Essa é a condição de fidelidade, é uma representação lá de cima. Então, acontece na terra uma coisa que é semelhante lá no céu. Da mesma forma, aconteceu com o quê? Aconteceu com Esaú e Jacó. Muito. Né? Esaú também foi rejeitado, já rejeitado dentro do ventre materno. Verdade. E Jacó foi escolhido já dentro do ventre, antes de haver obras. Isso é ali os heróis da fé, a gente vê ali no livro de Hebreus. Né? Então, mostra claramente uma luta pela primogenitura. Você vê Davi era mais novo e tomou a primogenitura dos irmãos mais velhos. Por que tudo na Escritura fala sobre essa disputa? Por causa lá de cima. Exatamente. Entendeu? Então papai Yalcha, quando ele sai de Ial, ele veio fazer uma obra reconciliadora e depois que ele termina, ele vai voltar para Ial e ele volta para Ial e entra para dentro de Ial novamente e ele precisa de que seja um fiel administrador, governante e rei. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque ele quer colocar uma criatura fiel para cuidar das outras criaturas. E é por isso que a representação aonde? No Jardim do Éden. Quando o Jardim do Éden foi feito ali, a última criação no sexto dia foi a última criação, foi feito Adão no sexto dia, já tinha sido criado todos os animais, árvores, tudo, e foi falado assim para Adão: Adão, você vai nomear, você vai dar nomes e você vai ser o governante. Você vai ser o governante de toda a criação. Você vai cuidar da criação. Exatamente. Não foi isso? Você pode ler lá em Gênesis. Quando Adão foi criado, foi dado para ele cuidar de tudo, nomear tudo, administrar tudo. Ou seja, Adão é um ser criado. E Ial passou para a mão do primeiro Adão essa condição de administrar e cuidar e governar sobre todos os animais, dar nome para eles, cuidar do campo, cuidar das árvores. Foi dado para ele representação do quê? Representação também do segundo Adão, também referido como último. O segundo é último, só que o segundo é celestial. Aqui não está falando de papai Yalcha. Por quê? Papai Yalcha é o criador. Saiu de dentro de Ial, criou tudo por ele e para ele. Não poderia ser Adão. Entendeu? Que nós lemos aqui Colossenses. Aí ele não poderia ser referido como Adão. Ele é referido como criador. Tanto que depois que ele sai, faz sua obra criadora e reconcilia os seres do céu e da terra, ele retorna e entra para dentro de Ial. Essa é a representação de Elias, Raial, que depois de ter completado o seu tempo, ele foi arrebatado para o céu e ele coloca a continuidade da sua obra na mão daquele que era um filho para ele. Por isso que é Eliseu, o nome é Yalcha, ele dá continuidade no trabalho de Elias. Ele dá continuidade no trabalho de Elias, entendeu? Fazendo as mesmas obras que Elias fez. É a representação daquela
dupla, que eu já ensinei, que é a face direita e a face esquerda de Ial. Porque Ial, ele é invisível, e para ele falar tanto para os seres do céu e dos seres da terra, ele usava dos anjos. Foi. Né? Dos anjos. Então, quando nós vemos ali que havia um anjo que se manifestava no fogo, é a representação de Micael, e havia um anjo que se manifestava na nuvem, representação de Papai Yahshua. É ambos, face direita e face esquerda de Ial, porque Ial é invisível. Então, é a representação da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a representação visível de Ial, daquele que representa Ial. A arca, ela foi feita ali de madeira de acácia, revestida de ouro. A madeira em si, se você deixar no tempo, ela deteriora, estraga e apodrece. Representação de Papai Yahshua que veio homem, sujeito aos intempéries desse mundo. Exatamente. Mas quando ele foi ressuscitado, foi a representação do revestimento de ouro. Com isso, ele se tornou um ser eterno. Porque o ouro, ele protege o interior da acácia, fazendo aquilo ali se tornar permanente. Por quê? Porque o ouro não se deteriora, não sofre ação da chuva, não sofre ação, não oxida, não sofre ação do oxigênio do ar. Então, é uma representação de algo eterno. O ouro é uma representação de algo eterno. Então, quando nós vemos ali a Arca da Aliança, mostrando claramente a Arca da Aliança, o quê? A Arca da Aliança é uma representação de Ial invisível. É a forma de falar assim, é a representação de Yahshua. Por quê? Porque é feito de elemento destrutivo. A acácia é um elemento destrutivo, revestida de ouro, que é a representação, papai foi ressuscitado. Verdade. E quando se pensava e quando se falava na antiga aliança, está representando coisas celestiais. Então, a Arca da Aliança, quando o povo não podia ter acesso à Arca da Aliança, né? Não podia, só o sumo sacerdote tinha acesso à Arca da Aliança, e uma vez por ano, né? Ou seja, quando houve a morte de Yahshua, o véu rasgou de cima e embaixo. Quem estava dentro do templo teve acesso a ver a arca, mas quem estava lá fora, não, continuou sem ver. Então só viu quem estava dentro do templo e viu Yahshua. Tremendo. Viu Yahshua porque ele é imagem visível de Yahweh que é invisível. Muito forte. Está entendendo? Então a morte de Yahshua mostrando Yahshua se fez aparecer para todos os que estavam dentro do templo. Que antes não podia. Que antes não podia, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, as denominações ensinam que Yahshua deu acesso, né? Que neles não falam Yahshua, eles falam Jesus, né? Que é outro personagem. Ele deu acesso a todo mundo, e na presença do Criador. Mentira. Mentira. A aliança, a antiga aliança, mostrando que existe um mediador. É a representação do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Existe um mediador. Não se vai na presença de Yahweh, que a palavra fala aqui, ó, que ele é invisível e homem nenhum viu e nem pode ver. Se ele não viu e nem pode ver, não pode chegar lá. Fala, dá licença aqui, eu estou entrando aqui. Não, ninguém tem acesso a Yahweh invisível, tá certo? Tanto que Yahweh se manifestava através dos seus anjos. Por quê? Porque ele usava aqueles anjos
que ele escolheu para ser sua boca. Você vê aqui, ó, nós temos duas faces, face direita e face esquerda, e uma só boca, mas dois olhos. Aqui nós temos dois buraquinhos no nariz, entendeu? Dois braços, duas pernas. Aqui é como se tivesse uma linha divisória, juntou duas partes assim, ó, fundiu. Você tem uma marca aqui, ó, a mulher quando fica grávida, fica com uma marca aqui na barriga, deixando claro, são duas faces, dois lados que se fundiu num só. Exatamente. Duas partes que se fundiu, isso é uma representação celestial. Do que? Do sexto também se tornou o sétimo. Se fundiu os dois num só. Por quê? Porque essa é a condição da herança que tinha sido prometido lá em cima para os filhos de Yahshua. Olha, quando o papai fizer a obra dele, ele vai voltar para Yahweh Supremo. E vai ser colocado uma criatura para ser o governante de todas as coisas. Aí começou a briga. Por quê? Porque a entrega era muito grande. Muito grande. Entendeu? Essa é a representação do segundo Adão com o primeiro Adão. Que o primeiro foi dado assim, ó, vocês vão cuidar, o Adão, você vai cuidar aí de todo o jardim, você vai dar ordem, você vai manter a casa em ordem, você vai comandar os animais, eles vão te respeitar, tá entendendo? Então, é o segundo Adão, essa representação que lá em cima estava sendo dado por um ser criado, uma autoridade muito grande. Muito forte. E quem recebeu isso? Recebeu isso Micael. Micael recebeu a missão, o corpo de Yahshua, a missão, o corpo de Yahshua, recebeu a herança, e ele se tornou o que? Essa fusão dos dois corpos, a face direita e a face esquerda. E ele, a exemplo do seu pai, também foi o que? Rejeitado, e é rejeitado. Por isso papai fala, se te bater na face direita, ofereça a esquerda. Por quê? Porque papai era a face direita, foi rejeitado, a face esquerda também é rejeitada, entendeu? Para se cumprir. Por quê? Porque esse povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente no final dos tempos. Por conta disso, vou enviar Emanuel. Emanuel vai vir como uma inundação, como os tempos de Noé, inundando tudo. Por isso que papai fala, vai ser como nos dias de Noé, um período de inundação. Mas é uma inundação simbólica, porque ele sai metralhando, sai tomando posse de toda a terra. É assim as águas saem tomando posse sobre a terra. Fazendo link com o quê? Fazendo link com aquele ser que foi criado no quinto dia, no mar. Foi criado no mar. Você vê ali que foi criado o quê? As grandes serpentes do mar. As grandes serpentes do mar foi criado no quinto dia. Está em Gênesis capítulo 1. Né? É a representação desse personagem que é referido como serpente. Entendeu? Serpente do mar. Por isso que vem como inundação e a água vem tomando posse sobre a terra. A terra faz um link com os seres criados no sexto dia. Né? Os homens são subjugados por aquele ser que foi criado no quinto, porque ele foi rebelde. Porque Yahweh criou no sexto e falou, você vai dominar sobre todas as criaturas do quinto dia. Só que aquele não quis ser dominado pelo ser criado no sexto. Tá entendendo? Chegamos primeiro. Viu? Eles falam justificando isso. Nós chegamos primeiro, mas eles vão ser aniquilados. Eles vão ser aniquilados por serem desobedientes. Tudo isso eu falei como uma introdução para você entender agora Apocalipse 11. Vamos lá? Vamos. Apocalipse 11. Apocalipse 11, olha só. Apocalipse 11. Isso aqui é o engodo de Satanás, da mulher, tá entendendo? Da mulher Jezabel, que explica uma coisa, enganando o mundo inteiro, ingênuo, dizendo assim, ó, olha só, deram-me, tá no singular, me deram, não foi dado às duas testemunhas,
Foi dado para um personagem. Me deram depois um caniço, semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Faz um link com Daniel 12:1. Levantar-se-á Micael no final dos tempos. Foi dado uma vara a Micael para ele medir. Levanta-te e mede o templo de Ial, o altar e os que nele adoram. Quanto ao ato exterior do templo, deixa-o de lado e não meças, pois lhe foram entregues as nações que durante 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Aqui é muito importante você entender, primeiramente, o átrio exterior e o interior. Aqui na terra existiu o átrio exterior. O átrio exterior é aquele local fora do templo propriamente dito, tá? Mas faz parte do templo, mas é fora do templo principal. E ali vinha o que? Os povos. E os povos vinham fazer o que ali? Pedir. Exato. Pedir alguma coisa ao Criador, tá? E ali existia um intermediário. Quem que eram os intermediários? Eram os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então, o povo não chegava diante do Criador para pedir, não. Pedia através dos intermediários. Ah, mas na morte lá no madeiro, Yahshua rasgou o véu. O véu que separava o santo do lugar santo dos santos. Ninguém tinha acesso a esse lugar, só os sacerdotes que serviam lá dentro. Então o povo que estava do lado de fora continuou do lado de fora. Precisava ainda de um intermediário. Mas quem estava do lado de dentro que foram exaltados. Porque os que estavam do lado de dentro agora contemplavam diretamente a arca. Muito forte. Ou seja, contemplava Yahshua. Como eu expliquei aqui no início, porque Yahshua é a imagem de Yahweh invisível. Portanto, a representação da arca é de Yahshua e não de Yahweh. Por quê? Porque Yahweh não poderia ser comparado a metais e nem acácia, né? Que deteriora. Como, né? E ele é invisível. Como que você poderia fazer algo invisível? Falar, não, ele está aqui, ó. Ah, mas não estou vendo, não. Não, irmãos, não é assim, entendeu? Por isso que Colossenses fala que Yahshua é a imagem de algo invisível. Ou seja, se pode falar que é algo que se tornou visível, representando o invisível. Exatamente. Então, a arca, ela era essa representação do que era invisível sendo materializado visível. Mas o povo via a arca, não. Quando se passava a arca para algum lugar, ela ia coberta. Ninguém podia ver, entendeu? Eles sabiam, imaginavam como que seria, mas ninguém via, ninguém contemplava. E quando rasgou o véu, quem estava dentro do templo que pôde contemplá-lo. Ou seja, aqueles que serviam lá nos lugares celestiais. Porque o ato interior representa o céu e o ato exterior representa a terra. O ato exterior representa a terra e o ato interior representa o céu. E quando você vai ler a Escritura, se você não tiver o espírito de Yahweh, você nunca vai entender. É verdade. Entendeu? Vamos lá, olha só. Ele fala, Apocalipse 11:1. Deram-me depois um caniço, semelhante a uma vara, dizendo: levanta e mede o templo de Yahweh. Esse aqui é esse personagem que se levantou lá de Daniel 12. Vamos lá, Daniel 12. Ele se levanta no final dos tempos, ó. Daniel 12:1. Nesse tempo, no tempo do fim, levantar-se-á, usou o mesmo verbo, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Filho do seu povo significa seres celestiais, porque Micael é um ser celestial. Aqui ele não está falando de um ser celestial junto com seres humanos, não. Ele está falando de seres celestiais com seres celestiais.
Quando Papai Yahshua veio, ele veio sozinho, ele é um ser celestial. E ele fala, do meu povo ninguém estava comigo, ninguém estava comigo, ninguém que era celestial. Eu estava no meio dos filhos de Adão. Foi. Ok? Então, quando ele está fazendo o link aqui, ó, ele faz link com Apocalipse 12, que fala assim, Apocalipse 12, 7. Houve então uma batalha no céu, Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, os seus anjos foram expulsos com ele. Ouviu uma voz forte do céu, proclamando, agora realizou-se a salvação, o poder, a realeza do nosso Ial e a autoridade do seu Mashiach, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Ial. Aqui não é que ele acusava diante de algo invisível, não. Ele acusava no templo celestial, porque a palavra fala que o templo celestial é o ouvido de Ial. Tudo que fosse pronunciado dentro do templo, tudo que seria pronunciado dentro do templo, Ial, na luz inacessível, ouve e responde. Ouve e responde. Então, Satanás, quando ele tomou posse daquele lugar, a gente já fez esse estudo. Por isso que a palavra fala, de um pouco de tempo o teu povo santo herdou a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Está falando do santuário celestial. Quem está lá em cima, ouvindo ali as orações da terra, no nome de Jesus, no nome de Deus, no nome de Virgem Maria, de Virgem Conceição, ouvindo oração em nome de Emanuel, ouvindo tudo isso, quem está lá agora chama-se Lúcifer. Ele está lá, e ele está lá na condição de administrador. Administrador. Só que um administrador infiel. E ele é referido, Papai Yahshua, ali em Lucas, como sendo o administrador infiel, que estando próximo de perder o seu cargo, começa a fazer pactos para quando for expulso, ser bem recebido na terra. Esse é um outro estudo. Micael, você viu em Apocalipse 2, ele sobe com o seu exército. Sobe da onde? Sobe da terra. E ele é a representação ali de Gideão com seus 300. Ele sobe. E é com um pequeno exército que ele vai lançar por terra toda aquela corja de muitos e muitos querubins. Em torno de 200 milhões. Nós vamos depois ter que voltar para os irmãos relembrar, né? Nós temos hoje aqui no canal, irmãos, 165 vídeos. 165 vídeos. Esse crescimento foi vindo gradativamente. Por quê? Porque a criança cresce em graça e conhecimento diante de Yahweh dos homens. E é todos os dias. Todos os dias ele cresce um pouquinho. Porque está sendo alimentado pelo maná, que desce todos os dias. Todos os dias. E o pai de família colhe porção dobrada. E com isso compartilha com seus filhos. Muito alimenta bem. Todos crescem. Todos estão crescendo em entendimento. Entendeu? E o crescimento, ele é gradativo. Não é você chegar e falar assim, eu já tenho a revelação toda pronta. Não, isso não é crescer. E a palavra fala que Samuel, aquele que foi entregue no templo, é a representação de quem? De Filadélfia, que vai ser entregue no templo como coluna. Samuel crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Filadélfia nasceu no dia 8 de abril de 2020. Está sendo contado os dias dela para chegar o dia que ela vai ser entregue
também no templo, representação de Samuel que crescia em graça e conhecimento diante de dos homens. Ou seja, nós não nascemos prontos, nós estamos sendo construídos por Ial como um alicerce firmado nos nomes verdadeiros, e cada dia Ial acrescenta em nós uma pedra que foi derribada. Verdade. Para que nós possamos alcançar, entendeu? O número. Gratidão. Para ir para onde? Para ir servir lá no templo. Servir no templo celestial. Por isso que a promessa dos vencedores de Filadélfia serão colunas no templo. Aí faz o link com o quê? Com Apocalipse 11. Olha aqui. O anjo, Micael, ele é um mensageiro de Filadélfia. E ele está falando aqui, ó. Apocalipse 11:1. Deram-me depois um caniço semelhante a uma vara, dizendo: levanta e mede o tempo de o altar e os que nele adoram. Quanto ao ato exterior, que quer dizer, quanto à terra, deixa-o de lado e não meças, pois foi entregue às nações durante 42 meses e calcarão aos pés da cidade santa. Ou seja, eles vão tentar tomar posse, inclusive, da própria cidade santa, terrena. Por quê? As nações querem tomar posse da cidade santa. Porque vai ser lá que vai ser o retorno. O retorno vai ser em Apocalipse 19, na cidade santa, ali no Monte das Oliveiras. Aí está falando aqui, ó, esse que subiu, que levantou, ele chegou no templo, expulsou Satanás que acusava, ao invés dele interceder, ele acusava. Fala assim: sai daqui, você não é digno de estar aqui. E lança ele por terra, lançou por terra. Agora eu vou medir a minha possessão, a minha posse, eu vou medir. E foi dado um cordel, uma vara de medida. Foi dado para ele uma vara de medida. Isso está onde, irmãos? Nós vamos fazer um link aqui, ó. O link com a vara de medir, que é o Ezequiel 40, versículo 5. Olha só. Ezequiel 40, versículo 5. Aqui está dando uma dica sobre a sexta era da igreja, que é a era de Filadélfia. Está mostrando claramente que aquele que recebe a vara é o mensageiro de Filadélfia. Muito forte. Que é Micael. Ó, Ezequiel 40, versículo 5. Versículo 5, olha só. Ezequiel 40, versículo 5. Diz assim, ó, presta atenção. Ora, o templo tinha um muro exterior que o cercava de todos os lados. Quanto ao homem, tinha na mão uma cana de medir de 6 côvados. 6 côvados. É o tamanho da cana. Faz um link com 6 côvados, com a sexta era da igreja, com aquela que é prometido ser coluna no templo, Filadélfia, que tem um anjo, que é Micael, aquele que veio com seu povo e encarnou em corpo humano. Mas vai chegar a hora que eles vão ter o que? O revestimento. São revestidos da imortalidade, revestimento de ouro. Por quê? Porque os elementos ali do templo, eles eram de cedro revestidos de ouro e voltam para onde? Para o seu local de origem. Muito tremendo. Que é Apocalipse 11. Volta lá. Deram-me um caniço semelhante a uma vara. Viu a vara de 6 côvados, fazendo link com a sexta era da igreja? Dizendo, levanta-te, fazendo link com Micael se levanta no final dos tempos para guerrear contra o dragão e lançar o dragão fora, tirar aquele ser repugnante de dentro do templo, aquela abominação. Entendeu? Aquilo que traz idolatria, porque ele toma de Ial todas as orações e ele responde, porque ele está representado ali no Evangelho de Lucas como um administrador infiel, que chama os seus devedores e negocia com eles. Fala, quanto você deve para o meu mestre?
Ah, eu devo tanto. Então escreve aí rápido, menos. Tá? Liberando bênçãos. Entendeu? Liberando bênçãos. Ele está fazendo o quê? Ele está reduzindo as dívidas, que é a oração de Mateus, né? O Pai Nosso de Mateus fala, perdoai as nossas dívidas, porque estão orando para esse, ó. Estão orando para aquele que perdoa dívidas, o administrador infiel, Lúcifer. Já a oração de Lucas é perdoai o quê? Os nossos pecados. Pecado é muito diferente de dívida, irmãos. Pecado é uma coisa, dívida é outra. Por quê? Satanás não pode perdoar pecado, mas ele pode perdoar dívida, porque ele está na condição de administrador, e um administrador infiel. Agora Ial está colocando um administrador fiel para substituir aquele infiel que estava no templo, fazendo acusações perante Ial. Por quê? Porque Ial escuta tudo aquilo que está sendo pronunciado no seu templo, lá da luz inacessível, colocando um outro que é fiel, que ao invés de tomar de Ial a adoração, ele fala, adorai somente Ial. E ele é aquela criatura que foi dado a ele a autoridade, você vai dominar sobre tudo. Você vai dominar sobre os animais, toda a criação. Por isso que ele é referido como o segundo Adão. Tremendo. Entendeu? É o herdeiro, representação de quê? De Elias, Raial, representação para Ial. Quando ele sobe, volta para Ial, ele entrega a autoridade e a missão, tudo para aquele que o substitui. E vai fazer a continuidade da obra. Entendeu? Tudo uma representação. Muito forte. Então aqui, quando nós chegamos em Apocalipse 11, ele está falando assim, foi dado para aquele que está tomando posse um cordel de medida, para ele medir a possessão dele. A possessão, ele está tomando posse. Aqui, ó, agora mede a tua possessão. Mas não mede ainda o átrio exterior, porque a terra você só vai medir depois, você só vai medir, tomar posse dela depois de 42 meses, que faz um link aqui, ó. Olha só, Apocalipse 11, versículo 2. Diz assim, Apocalipse 11, 2. Quanto ao átrio exterior, ou átrio externo, que é a terra, ele fala, deixa-o de lado e não meças, porque você ainda não tomou posse. Pois lhe foi entregue às nações durante 42 meses. Foi entregue às nações durante 42 meses e calcarão os pés a cidade santa. 42 meses faz um link com Apocalipse 13. Olha só, Apocalipse 13 fala do governo do Antimachia. Está aqui, ó. A palavra Apocalipse 13, versículo 5. Diz assim, o Antimachia foi dado a ele uma boca para proferir palavras insolentes. É uma representação dele ali como sendo quem? Como sendo aquele lá da antiga aliança. Qual? Senaqueribe. Foi dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Veja bem, 42 meses, está falando ali, ó, Micael sobe, ele joga o dragão, a antiga serpente, Satanás, Lúcifer, na terra, toma posse do templo, reedifica o templo, ele pega o templo celestial e coloca ali aqueles vasos preciosos para novamente servir Ial, e ele mede a possessão dele, que é o chamado dono da casa. Sim. É a representação do sumo sacerdote, que cuida da casa de Ial. Entendeu? Então, ele entra nessa condição, ele recebeu uma medida. E que tamanho que é a cana dele? 6 côvados. Fazendo link com o mensageiro da sexta era. Fazendo link também com o segundo Adão, que foi o quê? Foi criado o segundo Adão celestial, no 6º dia.
Viu, irmãos, como é que a Escritura conversa? E faz conexão também com o Salmo 2. Vamos lá. Olha aqui. Aqui em Apocalipse 11 está falando assim. Olha, eu vou estar fazendo o quê? Eu estou te falando. Mede a tua possessão aqui em cima. O ato interior. Mas o ato exterior você não mede. Porque as nações vão estar pisando, tomando posse de toda a terra. Por 42 meses. Aí faz um link com o herdeiro, Salmo 2. Olha só, Salmo 2. Salmo 2. Muita conexão. É muita conexão, irmão. Isso aqui é alimento sólido. Muito Isso aqui não é leitinho para criança. Isso aqui é alimento sólido. Salmo 2. Salmo 2, olha aqui, Salmo 2, toda a interpretação aqui das denominações acha que é de Jesus e não é Yahshua, tá? Essa é aquele que dá seguimento na obra de Papai Yahshua. Papai Yahshua volta para Yahweh depois dele ter cumprido a sua missão e ele entrega para um ser criado a administração de todas as coisas. Então, quando chegamos aqui no Salmo 2, diz assim, ó. Olha só, Salmo 2, versículo 6. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Publicarei o decreto de Yahweh. Ele me disse, tu és meu filho, eu te gerei. Isso aqui não é Yahweh falando com Yahshua, não. Esse aqui é Yahweh. Yahweh, forte e valente, que voltou para dentro de Yahweh, que era Yahshua antes, falando com seu filho, que se tornou um substituto dele. Representação de Elias, entregando autoridade para Eliseu. Elias, representação de Papai Yahshua, entregando para Eliseu, representação de quem? De Micael, que se tornou aquele que substitui o seu pai, fazendo a mesma obra, continuando a obra do seu pai. Então ele diz, pede, versículo 8, pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Viu aqui a conexão com Apocalipse? Capítulo 11, versículo 2. Quanto ao ato exterior, quer dizer, a terra, não meças, porque foi entregue às nações. Mas ele está falando assim, ó, fica tranquila, só por 42 meses, porque eu já te dei essas heranças. Tremendo. As nações, você já me pediu e eu já te dei. Só que espera 42 meses para você tomar posse. Por quê? Porque durante 42 meses foi dado na mão de quem? De Emanuel. E ele vai pisar as nações. Entenderam, irmãos? É lindo, né? Tremendo demais. Você compreendendo as conexões. Aí, o que acontece? Aí, irmãos, nós já vimos aqui a respeito desse tempo. Aqui não foi dado vara para duas testemunhas, não. Aqui foi dado, me deram. Aqui ele está falando no singular. Se ele estivesse falando de vara para as duas testemunhas, ele está falando assim, olha, foi dada a elas, deram-lhes. Aqui deram-me. E ainda faz o link com levantar-se-á. Micael, aqui fala, levanta-te, mede a tua posição, o teu tempo que eu estou dando na tua mão. Você vai ser aquele sacerdote fiel que intercede pela igreja, ao invés desse administrador infiel que só lança acusação contra os santos do Altíssimo. Um acusa e o outro intercede. Um acusa e o outro intercede. Aí ele entra aqui, irmãos, olha só. Ele fala assim, agora ele fala, olha só, versículo 2. Quanto ao ato exterior do templo, quanto ao ato
exterior do templo deixa de lado, e não nessas, pois ele foi entregue às nações, que durante 42 meses calcarão os pés à cidade santa. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetize. Eu estou enviando as minhas duas testemunhas no átrio exterior da terra para eles profetizarem contra quem? Contra a Babilônia, Jezabel católica, e contra o antimachia, que vai ser elemento de adoração, tomando a adoração de Ial. Ó, nós tiramos aqui de cima o Lúcifer, que tomava a adoração de Ial no nome de Deus, de Jesus, de Fátima, de Consolação, de Conceição, de tudo quanto é nome. Tiramos, agora só recebe oração aqui, resposta de oração no nome de Yahshua, porque através desse nome, é o único nome, tremendo, que é Yah salva, que se alguém consegue alguma coisa de Yah, tremendo, através daquele que fez a reconciliação dos seres da terra com os dos seres do céu, é pelo nome de Yahshua que eles vão alcançar alguma coisa aqui em cima. É muito forte. Nunca mais se ora em nome destas entidades que são entidades idólatras de Babilônia, se alcança mais alguma coisa aqui em cima. Aqui em cima não tem mais resposta de oração nesses nomes. Se quer receber algum benefício, que orem no nome de Yahshua. Tremendo. Que é o que reconciliou os seres. Tremendo. Né? Tremendo. Aí, mostra bom. Aqui, ó. Eu medi o tempo, tomei posse dele e agora estou enviando as duas testemunhas no átrio exterior na terra. Lá eles vão testemunhar a verdade. Gratidão. Tremendo. Entenderam, irmãos? O complemento do estudo das duas testemunhas estão sendo enviadas aonde? Estão sendo enviadas para a praça da grande cidade de Roma, pregando contra ali no Vaticano, contra aquele sistema religioso que fez os israelitas se tornarem idólatras. Era para colocar o nome de Yahweh no nome dos filhos de Israel, e no entanto se colocou o nome de entidade babilônica, fazendo um link lá atrás, quando o povo foi levado cativo à Babilônia na antiga aliança. A primeira coisa que os eunucos, representação dos padres hoje, fazem, o nome de batismo desses que eram para ter o nome de Yahweh no nome deles, coloca em nome de entidades babilônicas. É isso que eles fazem. E eles entram debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Esse é um estudo maravilhoso, irmãos, que isso dá complemento daquele os dois primeiros vídeos que nós falamos sobre a pregação das duas testemunhas. Exato. E esse que é o mensageiro da sexta era, foi dado para ele o quê? Uma vara de 6 côvados, mostrando: você é o segundo Adão, que nasceu no 6º dia, celestial. Vem na sexta era. Vem na sexta era. Subiu com poucos e tomou posse do templo, porque eu sou contigo, para que a glória seja minha. Exato. Porque Yahweh não divide a sua glória com ninguém. Por isso ele fala: fui eu, Yahweh, foi eu que dei vitória para vocês. Não foi do tamanho do seu exército. Vocês são só 300. Né? Não foi na força do teu braço. Tremendo. Né? Mas foi vontade de Yahweh se cumprir a escritura. Tremendo. E ali, aquele toma, ele mede o templo, a herança dele, o templo celestial, e fala: isso aqui é meu, nunca mais. Isso faz um link com Isaías 14. Olha só, Isaías 14. Quando Satanás for lançado na terra, ainda tem um tempo para ele agir, mas depois ele vai ser lançado aonde? No abismo. Mas o falso profeta e o antimachia não, já vai ser lançado direto aonde? No lago de fogo.
Mas Lúcifer vai ser enviado para um outro lugar, o abismo. E a palavra em Isaías 14 refere-se a essa queda, quando ele for. Não vai ser imediato, ele vai ter o tempo aqui ainda da tribulação para ele agir, sabendo que resta pouco tempo, e aí ele vai ser trancafiado por 1000 anos. E aí quando ele está lá no abismo, é essa palavra de Isaías 14. Isaías 14 fala uma sátira contra ele. Olha só, Isaías 14 já começa o título falando assim, ó, Isaías 14, versículo 14, 3, a morte do rei de Babilônia. Esse rei da Babilônia é referido com esse aqui, ó, que fala assim, ó, que hoje as denominações, a católica toca para ele música, faz composições para Deus, para Jesus, etc. Ele fala, versículo 11, ó, o teu Fausto foi precipitado no Sheol. Sheol é o abismo, juntamente com a música das tuas harpas, essas canções evangélicas, essas canções católicas aí, ó, entendeu? Tudo é para este personagem. Vai ser lançado ele e vai ser lançado as suas músicas com ele. Exatamente. Nunca mais vai estar ouvindo esse tipo de música aqui em cima. E ele fala assim, olha só, versículo 12, para você ver que o rei da Babilônia, que se refere, é Lúcifer. No versículo 12 fala assim, como caíste do céu, ó estrela d'alva, filha da aurora, viu? Porque caiu do céu, Micaial se levantou com seu exército e na força de Ial lança ele por terra, toma posse do templo celestial e mede o templo celestial dizendo, esta é minha possessão. Tremendo. Tomei posse para nunca mais ninguém subir aqui para nos jogar para baixo. Tá onde? Versículos. Ó. O mundo inteiro repousa. Aqui, ó. Versículo. Ó. Versículo 12. Como caíste do céu, a estrela d'alva. Versículo 7. Vamos lá. Olha aqui. Aqui o milênio, ó. O mundo inteiro repousa no milênio. Está tranquilo. Todos rompem em gritos de alegria. Por quê? Porque o opressor foi lançado no abismo. Até o ciprés se regozija por conta de ti, uma árvore. Depois a gente tem um estudo sobre isso. Bem como os cedros do Líbano. Aqui, depois que jazes caído, Lúcifer, ninguém mais sobe no céu. Até aqui, para nos pormos abaixo. É o que aconteceu. Você já viu ali que o antimachê, Emanuel, ele lança por terra a verdade. Ele toma posse de parte do exército celestial e das estrelas e joga por terra, coloca numa condição inferior aos filhos de Alcha, que tem que vir nessa terra, nascer de mulher e ser rejeitado por essa geração, porque traz a verdade, mas essa geração preferiu a mentira do que a verdade. Exato. Entendeu? E não aceita a mensagem desses que são filhos de Alcha, mas é por pouco tempo. Por pouco tempo, por quê? Porque o filho varão tem os dias contados, 1260 dias. Exatamente. E as duas testemunhas têm também o dia contado, 1260 dias. Fazendo link com o quê? Fazendo link com 1260 dias de vacas gordas, Ministério Filadélfia, e 1260 dias de ministério das duas testemunhas, vacas magras. E você viu aqui, quando subiu, tomou posse do templo, enviou as duas testemunhas, conforme Apocalipse 11. E agora eu vou enviar as duas testemunhas para o ato exterior. O ato exterior, que é a terra. E ali, durante 42 meses, um ano, que é 1260 dias, eles vão estar pregando contra aquele que foi dado a autorização para dominar sobre todos os povos. E aí, fala assim, olha, estou te dando aqui a vara de 6 cores, você que é o ser criado no sexto dia, você que é o segundo Adão, você que é o mensageiro da sexta era da igreja, você nesse momento vai medir só o templo, mas daqui 42 meses você vai descer, Apocalipse 19, aí você vai medir também as nações, porque você me pediu as nações como herança e eu estou te dando, diz Ial. Tremendo. Entenderam, irmãos? Nossa. Gratidão.
Assim seja. Nós vamos parar aqui, irmãos. São tantos os links, tantas essas passagens, né? Eu lembro quando eu trabalhei, eu fui corretor um tempo, né? Aí tinha que fazer a medição do terreno, né? Aí quando media o terreno, confirmava com documento. Um documento que está no cartório. Confirmando a medição daquele terreno para ver se não teve nenhuma alteração. Confirmava ali o proprietário. Mostrando que ele não estava invadindo o terreno do vizinho. Exatamente. Tinha que bater conforme a lei, a determinação. É a mesma coisa aqui, ó. E ao determinou aqui, olha, você está tomando posse, Micael, junto com os seus, do átrio interior. Mas a herança sua é toda. Tremendo. Mas você espera aí 42 meses, porque lá foi dado para aquele, só 42 meses. Depois você vai lá tomar posse também e vai medir a terra. Tremenda. Faz um link aqui, ó, com Salmo 16. Salmo 16, 6. Olha só. Salmo 16, 6. Dizendo assim, olha, Salmo 16, 6. Aqui, ó, vamos pegar do 5. Eu ia falar isso agora. Vamos pegar do 5. Salmo 16, 5. Iau, minha parte na herança. E minha taça. E minha taça. És tu Nossa, que garantes a minha porção. É maravilhoso. És demais. tu que garantes a minha porção. O cordel mediu para mim um lugar delicioso. O cordel é a vara de medida. O cordel mediu para mim um lugar delicioso. Aonde? O templo. Sim, é magnífica a minha herança. É magnífica a minha herança. Fazendo um link com o quê? Com Apocalipse, os vencedores de Filadélfia. Nossa. Vamos lá. Os vencedores de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3. Olha só. Apocalipse 3, versículo 12. Apocalipse 3, 12. Diz assim: quanto ao vencedor da era, da sexta era, do cordel de 6 côvados. Do cordel de 6 côvados. O vencedor de Filadélfia, da sexta era, que é conduzido pelo segundo Adão. Qual? Micael, aquele que é representado como Eliseu, carequinha, que recebeu do seu pai a continuidade, porque seu pai subiu, foi para a luz inacessível. Tremendo. Diz assim, ó, quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Iau, e daí nunca mais sairá. Daí nunca mais sairá. Fazendo o link com o quê? Isaías 14, que está falando assim, ó, nunca mais, depois que você jazes caído, nunca mais ninguém sobe aqui para nos jogar para baixo novamente. Muito tremendo. Entendeu, irmãos? Vai bater o pau. Não, quase. Né? Alegria. A esperança, meus irmãos, nossa, de sermos, acabar o nosso exílio aqui nessa terra. Gratidão. Né? Inicialmente vai subir quantos? Os 300, que é chamado primícia das primícias, ou dízimo dos dízimos. Esse é um estudo que nós fizemos aqui num vídeo anterior a respeito destes que representam os 144 mil, que os 144 mil são primícias, e esses são primícias das primícias, vão primeiro, eles sobem primeiro, e esses são entregues na mão do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote toma posse do templo. Tremendo. E dado para ele uma medida, mede aí a tua possessão, é tua, você que cuida da casa de Iau, né? Gratidão, nossa, papai, gratidão. Né, irmãos? Gratidão que nós estamos crescendo em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. Isso não é uma obra humana, isso é uma obra de Iau, porque a sua promessa, ela tem que se cumprir. E assim será, e assim seja. Gratidão, papai. Nós vamos encerrar aqui, irmãos, alegria estar com você na sua casa, e que você seja esclarecido no nome de Yahshua, e que essa verdade possa inundar toda a terra. Assim seja. Assim seja. Fiquem na paz de Yahshua. Nós vamos fazer aqui uma gratidão final, papai, por toda essa verdade. Gratidão, não temos como expressar a nossa alegria.
E assim seja. Assim seja. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Por Yal e por Yalcha. Por Yal e por Yalcha. Por Yal e por Yalcha. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Aleluia, adorado somente Yal. Aleluia, adorado somente Yal. Aleluia, adorado somente Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja, assim meus amados. Gratidão pela sua vida, gratidão por ter assistido o vídeo até esse momento e que seja motivo de alegria para você e de esclarecimento no nome de Yalcha. No nome de Yalcha. Fiquem na paz de Yalcha Mashiach. Na paz de Yalcha, amados irmãos. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.